paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, amigos. Estou aqui fazendo este vídeo, para uma breve reflexão. E um texto assim muito interessante, que Deus colocou ao meu coração agora no devocional da manhã. E comparando os dias de hoje, esse texto comparado com os dias de hoje, nós vemos que no passado também Deus tratava com o seu povo e de formas até severas, porque Deus sabia o motivo, o porquê que tinha que ser daquela forma. E meditando nesse texto, eu pude ver que o povo ele era prevaricava muito fácil, Se não houvesse uma repreensão, se não houvesse uma cobrança mais severa, o povo continuaria ainda em pecado. E analisando esse texto do Antigo Testamento que está no livro do profeta Oséias, comparado com os dias de hoje, referente a este vírus, eu digo que até um juízo, não só sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo, por conta do esfriamento espiritual. Nós vemos que as pessoas estão muito voltadas para as coisas do mundo e estão se esquecendo daquilo que agrada a Deus. Inclusive, na carta universal que Tiago escreveu, tem um texto que diz assim: adúlteros e adúlteras, vós que sois inimigos do mundo, se constitui agora inimigos de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e Deus demarcou um ponto até onde Satanás podia ir. E nós vemos isso com o patriarca Jó, que o diabo apareceu em uma das assembleias e Deus perguntou: de onde tu vens, Satanás? E ele disse: de rodear a terra. E aí Deus dá o testemunho de Jó: veja ali o meu servo Jó, homem temente, reto, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E de repente Satanás fala: mas também o Senhor dá tudo o que ele quer? Deixa eu tocar em tudo que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Deus falou: pode tocar em tudo o que ele tem, menos na vida dele. Muitas das vezes Satanás é mais obediente do que muitos seres humanos. E Satanás saiu da presença de Deus, tocou na carne de Jó, tocou nos bens, tocou nos filhos. Só não tocou na vida de Jó porque Deus disse: você não vai tocar na vida dele, a vida dele me pertence. E assim foi. E no final dessa trágica situação de Jó, nós vemos que através da obediência dele, através da fé provada dele, apesar da onisciência de Deus, ele foi aprovado pelo Senhor e foi restituído. Nessa terra, tudo que nós temos é passageiro, tudo que nós temos aqui é emprestado por Deus, inclusive o nosso fôlego de vida. Nós entendemos que após a morte, o corpo volta para o pó da terra, o fôlego de vida, que é o Espírito, volta para Deus e a alma vai ser julgada. E Deus ele vem nos dando constante oportunidades de nós podermos enxergar isso, mas nós só conseguimos enxergar isso a partir do momento que nós damos lugar para que Deus venha trabalhar em nossa vida. E desse lugar, uma das situações que todo ser humano deveria fazer é fazer uma confissão de fé, é entregar a vida para Cristo. É parar com a hipocrisia de religião, de placa de igreja. Não, a Bíblia está na Bíblia católica, está na Bíblia protestante. Em Romanos, capítulo 10, ele fala, se confessares ao Senhor Jesus com a sua boca, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a salvação. Então, aqui no livro do profeta Oséias, que é o foco dessa minha reflexão, quero meditar rapidamente com os irmãos, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas diz assim o texto, Oséias, capítulo 6, versículo 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra.
se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, nós não vemos um Deus carrasco, nós vemos um Deus justo. E ele tem a forma dele praticar a justiça dele, ele é soberano. Né? Muitas pessoas falam que Deus que é esse que nós servimos, ele é o Deus que criou os céus e a terra. Se você não crê, não tem como nós falarmos sobre isso. Mas a nossa vida é muito curta na palavra de Deus. E quando nós estamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então, o livro do profeta Oséias, ele tem um tema muito interessante, né? E é um tema de juízo. E o tema seria o julgamento divino e o amor de Deus. E esse livro ele foi escrito entre 710 e 715 a.C. Ou seja, olha só há quanto tempo isso foi escrito antes da vinda de Jesus e nos alcança até os dias de hoje. Porque o Antigo Testamento é a sombra do caráter de Deus, né? É o caráter de Deus, não digo nem que é a sombra, mas é o caráter de Deus. Jesus cumpriu toda a lei, mas existem muitos assuntos no Antigo Testamento que falam sobre o caráter, a santidade de Deus ao qual nós temos que nos espelhar. E o propósito de Deus para com Israel, que estava passando por essa luta aqui neste capítulo, né, esse livro foi escrito, né, direcionado a Israel, era levar através do profeta Oséias mais uma oportunidade de arrependimento aos pecadores persistentes, como nos dias de hoje. Né? A Bíblia está dizendo que agrada o que desagrada a Deus. Então, quando eu faço aquilo que desagrada a Deus, eu estou pecando. No capítulo 6, verso 1, nós vemos ali um convite ao arrependimento através do inspirado profeta, né, o profeta Oséias, dizendo que o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que pode sarar. Mas para isso acontecer na nossa vida, na minha vida e na tua, deveria ter o sincero, o genuíno arrependimento. No versículo 2 e 3, Oséias, ele diz que Israel viesse praticar o verdadeiro arrependimento e Deus lhe traria uma renovada vida espiritual. É o que nós precisamos. Muitas pessoas estão baseando a verdadeira felicidade em bens materiais, em dinheiro, em riqueza. As pessoas, não generalizando, não têm mais tempo para adorar a Deus, mas a vida delas é acumular bens nessa terra. E nós não sabemos o dia da nossa partida, e o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, ele fala, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas. E não é isso que as pessoas têm feito, e isso tem levado as pessoas a um esfriamento espiritual, a uma apostasia, um abandono da fé, e isso tem chamado a atenção de Deus para trazer o juízo, como esse coronavírus e tantos outros que vão vir daqui para frente. Porque quando Jesus veio à Terra para salvar a humanidade através do sangue dele, se você ler em Mateus capítulo 24, ele está falando sobre o princípio de dores. Daqui até a vinda de Cristo, aqueles que estiverem em pé, cuide para que não caia. Eu costumo citar um texto que tem no meu coração, todas as vezes eu me lembro dele, é Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz, e desde os dias de João Batista até exatamente os dias de hoje, o reino de Deus se tornou violência e a força se apoderam dele. Então agora, através da vida do profeta Oséias, ele vem ali cobrar de Israel que eles viessem praticar o verdadeiro arrependimento, e aí sim Deus traria um renovo espiritual. Então, à medida que os fiéis chegassem a conhecer melhor o Senhor, com certeza Deus viria com a chuva, trazendo mais vida e bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. As demais coisas Deus acrescenta. Nós temos sonhos, temos projetos. Nós oramos a Deus, mostramos para Deus, como está em Provérbios capítulo 16, do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. As pessoas não têm tido tempo mais para orar, para buscar o Senhor. As pessoas têm se afastado paulatinamente da presença do Senhor. E o inimigo ele tem feito barbaridades, como nós vemos aí no carnaval, esses absurdos que fazem profanando o nome de Cristo, né? Sendo que na verdade o Pai Nosso diz que nós temos que santificar o nome do Senhor. Então, com certeza, à medida que você for fiel e praticar o verdadeiro arrependimento, Deus ele vai trazer uma vida espiritual renovada. E nós vemos também nesse texto falar sobre a água, né? A água frequentemente mencionada como símbolo
ou seja, um tipo de espírito, como está em João capítulo 7, versículo do 37 ao 39, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas Jesus já foi glorificado através da morte dele na cruz, passou por tudo que ele passou, por torturas psicológicas, físicas, humilhação, e ainda ele continua sendo humilhado, ainda ele continua sendo rejeitado por muitos. E no grande dia, no dia que Deus der ordem para Cristo vir buscar a igreja, muitos vão estar na fila pensando que vão entrar e não vão poder entrar no reino de Deus, porque não quer ter uma vida com Deus nessa terra. Não existe dois deuses, só existe um Deus. Existe o Deus desse mundo, que é Satanás, mas existe o Deus que está no céu, ao qual o trono dele é o céu, e esta terra é o escabelo, é o descanso dos pés dele. Esse Deus que eu quero te apresentar nesta manhã. A chuva temporã é a que cai na época de arar e semear a terra, e ela simboliza a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. E por fim, a serôdia, ao qual esse texto diz também, é a que cai na época da colheita, e simbolizava a obra do Espírito Santo no período da igreja, que nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, Jesus, ele disse: aguardar em Jerusalém até que do alto venha revestimento. Ele foi glorificado, e no Atos dos Apóstolos veio ali a descida do Espírito Santo, que nos alcançou até os dias de hoje. Somos selados com o Espírito Santo, nós que cremos, nós que confessamos a Jesus. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir desse momento, com sinceridade, nós fazemos essa confissão de fé, somos chancelados com o Espírito Santo. Eu convido a você que não entregou a tua vida a Cristo ainda, entregue a tua vida ao Senhor. Não é mudar de religião. Religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor. Essa é uma reflexão que eu trouxe, revelada por Deus ao teu coração. Compartilhe se você sentir no teu coração. E vamos orar para que a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Vou deixar um louvor aí da minha autoria para adoração ao Senhor, que vocês possam se alegrar comigo e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sofrimentos e decepções, o povo de Deus vem enfrentando na sua jornada. Muitos pensando em desistir, mas a ordem é para prosseguir. Hoje o Senhor te dá forças e este mal vai sair. Somos peregrinos e forasteiros nessa vida, em busca de uma pátria melhor, vamos avançando. Está conosco, nos preparando para nos levar, e só uma igreja santa lá no céu vai entrar.
presença cessa a dor, e o teu Espírito nos faz te louvar. Pai, te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a carregar a nossa cruz, aguardando o Senhor voltar. Forasteiros nessa vida, em busca de uma pátria melhor, vamos avançando. Deus está conosco, nos preparando para nos levar, e só uma igreja santa lá no céu vai entrar. Deus, venha nos revestir do teu amor, somente a tua presença cessa a dor, e o teu Espírito nos faz te louvar. Em nome de Jesus, nos ensina a carregar a nossa cruz, aguardando o Senhor.